Fala pessoal, videozinho novo aí para playlist Sci.Hands-On do canal Talking About Testing. Uma galera que me acompanha, pessoal que já fez alguns dos meus cursos de Cypress na escola Talking About Testing, deve conhecer essa aplicação aqui que eu estou mostrando na minha tela, que é uma aplicaçãozinha exemplo chamada Ticketbox. Ela é uma aplicação que ela não tem um back-end, ela é só HTML, CSS e JavaScript. E é um formulário basicão, assim, com diferentes tipos de campos. Tem alguns campos que são obrigatórios para tu poder submeter o formulário, como first name, por exemplo. Então, Valmir, filho, e-mail. Vou botar aqui valmir@example.com e o botão, o checkbox de I agree. Quando eu preencho esses campos obrigatórios e submeto o formulário, tem uma mensagenzinha de que o meu ticket foi a ordem do meu ticket foi feita com sucesso. Tá? E aí uma galera entra em contato comigo e fala assim, tá, eu sei como fazer isso daqui com Cypress, né? Então, eu tenho aqui um projeto que eu logo mais vou subir ele para o GitHub, tá? Mas nesse projeto aqui eu já criei já instalei o Cypress, já inicializei ele, né? Já criei alguns scripts no package.json para rodar os testes tanto em modo headless quanto em modo interativo, e estou com o Cypress aberto aqui já. E eu já escrevi um arquivo chamado tickets.spec.js e eu basicamente criei aqui a estrutura básica para esse arquivo, né? Então ele tem uma suite de testes chamada Ticketbox e eu tenho um teste, né? Submits the form. E por enquanto eu só estou visitando a URL da aplicação que eu quero submeter o formulário. Daí eu tenho aqui, como eu já estou com a aplicação aberta, eu vou utilizar aqui o Selector Playground para ir pegando aqui os campos que eu vou precisar interagir. Eu vou pegar o first name, eu vou pegar o last name, eu vou pegar o e-mail, vou pegar só os campos obrigatórios, tá? E eu vou pegar esse checkbox aqui. Além disso, eu vou precisar também do campo, do botão de submit. Então, beleza. Então, assim, no campo first name, eu posso, por exemplo, mandar um ponto type e digitar Valmir. No last name, eu posso mandar um ponto type e digitar filho. No e-mail, eu posso mandar um ponto type e digitar, por exemplo, talkingaboutTesting@gmail.com. No checkbox de I agree, eu posso mandar um ponto check. E no botão de submit, eu posso mandar um ponto click, certo? Se eu fizer isso daqui e eu salvar, vocês vão ver que o Cypress já automaticamente vai executar, ele preencheu tudo, né? Então aqui antes da gente clicar no submit, ele estava preenchido ali, Valmir Filho, o meu e-mail e o checkbox marcado, daí ele clicou no submit, né? E aí como é que estava antes e depois, onde depois ele aparece ali essa mensagenzinha de sucesso. Só que uma galera me pergunta, tá, e como é que eu faço se eu precisar rodar esse mesmo teste passando dados diferentes? Né? Tipo assim, a galera fala, eu uso o Cucumber, e no Cucumber eu posso criar uma tabelinha com diferentes dados que eu vou utilizar e o meu teste vai para cada execução ele vai pegar uma linha daquela tabela. Né? E a galera fala, com Cypress como é que eu faço isso? Né? Será que eu tenho que criar X testes diferentes para submeter cada um com os dados diferentes, sendo que eu vou estar duplicando um monte de código? E aí uma solução bem simples para fazer esse tipo de coisa seria a gente fazer um negócio como o seguinte. Então imaginem que a gente tem, por exemplo, uma variável, tá? Que eu vou chamar simplesmente de data, tá? De dados, e ela é um array, tá? Então eu tenho um array de dados, e esse array de dados vai ter vários objetos. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, vou colocar 5 objetos, tá? E aí para cada um desses objetos,
eu vou ter a propriedade first name, que eu vou colocar um valor depois. Opa, eu vou ter a propriedade last name, que eu vou colocar um valor depois também. E eu vou ter propriedade e-mail, que eu vou colocar alguma coisa @example.com. Beleza? Então, para o first name aqui, primeiro eu vou ter, por exemplo, John Doe. Daí eu vou ter, por exemplo, para o segundo aqui eu vou ter Josh. Vai ser o Josh Doom. First, last name. Aí eu posso, por exemplo, ter aqui a Mia. Mia, sobrenome More. Então aqui, por exemplo, o e-mail dela vai ser Miamore. Miamore. Aqui a gente tem que colocar o e-mail também, né? johndoe@example, joshdoom@example, Miamore. Aqui a gente pode botar, por exemplo, sei lá, Bob Sponge. E aí a gente coloca ali o e-mail bobsponge@example. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, sei lá, Luke Skywalker. E aí aqui a gente coloca o e-mail Luke Skywalker@example.com. Então agora eu tenho, digamos, né, se a gente trazer para o mundo do Cucumber, onde a gente teria uma tabela, aqui eu tenho no mundo do JavaScript uma lista, né? Uma estrutura de dados que está dentro de um array, né? Então eu tenho uma lista de informações, né? Eu tenho o item 0 dessa lista, eu tenho o item 1, o item 2, o item 3 e o item 4 dessa lista, tá? Todos os itens da lista têm as mesmas propriedades, first name, last name e e-mail, tá? E aí eu tenho um teste que eu quero, basicamente, primeiro que isso aqui, na verdade, por enquanto não é um teste, né? Então, assim, por exemplo, o ideal seria que, digamos aqui, que antes de eu submeter o formulário, vamos voltar para a aplicação aqui. Então, quando eu estou, antes de submeter o formulário aqui, a gente tem essa seção aqui, que é um field set que fica dentro de uma seção de agreement, tá? Eu vou copiar esse cara aqui, e aí vamos voltar para o código aqui. Então, antes de a gente fazer a submissão do formulário, eu posso, por exemplo, verificar que nesse campo ele está visível, por exemplo, should be visible and contain o texto que vai ser I, Valmir Filho, wish to buy. Vamos botar só I, Valmir Filho, wish to buy, por exemplo. Precisa ser tudo porque é um contain, né? Então I, Valmir Filho, wish to buy. E aí o que vem depois não importa. Tá? Só quero garantir que o nome que foi preenchido é o nome que aparece aqui nessa parte do agreement, né? E depois que eu cliquei no botão de submit, eu quero garantir também que essa mensagem de sucesso apareceu. Então vamos pegar essa mensagem de sucesso aqui e ela está dentro de um elemento com a classe success. Então, a gente pode pegar esse cara aqui também e daí fazer um site.get. Opa, já fiz o copy lá, né? Então should be visible and contain o texto que é, vou tirar aqui o selector playground para poder copiar o texto, e o texto que é tickets successfully ordered. Beleza? Então se eu executar esse teste aqui agora, o teste continua funcionando. Eu tenho aqui a verificação intermediária, que é antes de submeter o formulário, eu verifiquei que o nome que eu digitei é o nome que apareceu aqui no Purchase Agreement, né? Eu, Valmir Filho, quero comprar um ticket. E que depois que eu cliquei no Submit, a mensagem estava visível e ela continha exatamente o texto que ela deveria conter. E vocês concordam que se eu preencher esse mesmo formulário com qualquer um desses dados aqui, o comportamento tem que ser o mesmo, certo? Então o que eu poderia fazer aqui para a gente não precisar escrever esse teste aqui 5 vezes para preencher
com esses 5 dados diferentes, eu poderia, por exemplo, fazer uma coisa que seria o seguinte. Visto que eu tenho uma lista, eu tenho um array, um array tem os seus próprios métodos, né? E um dos métodos que um array possui em JavaScript é o método for each, para cada, né? E aí eu posso dizer assim, para cada item desse array, e aí eu vou pegar o index desse item também, tá? Eu vou mostrar para vocês uma coisinha aqui. Então, eu vou executar uma função, tá? Opa, eu vou executar uma função. Então aqui eu tenho uma função. Aqui são os argumentos dessa função e aqui vai ser o corpo da função, né? Então esse for each, ele vai pegar cada item desse array e vai para cada um vai executar essa função. Então aqui é o item 0, na segunda execução vai ser o item 1 e assim por diante. E aí eu posso, por exemplo, colocar o meu it statement, né, esse meu bloco it, que é o meu teste, posso colocar ele aqui dentro, tá? Só que daí eu vou até fazer uma parada diferente aqui, visto que eu tenho o índice, que eu coloquei de propósito ali, eu vou fazer assim, ó. Eu vou usar aqui o template literals do JavaScript e vou fazer um lance assim, index mais 1, para não ficar começando em 0, a gente começar em 1, 2, 3, 4, 5, né? E aí a gente pode dizer o nome do nosso teste, né? Então vou colocar aqui fills and submits the form based on a predefined list of data. Então ele preenche e submete o formulário baseado numa lista de dados pré-definida, que é essa lista que eu tenho aqui em cima. E aí, agora que eu tenho o item, cada um dos itens da lista, em vez de eu digitar aqui Valmir, eu posso dizer item.firstname. Em vez de eu dizer filho, eu posso dizer item.lastname no type. Lastname. Em vez de eu dizer o e-mail aqui, eu posso dizer item.email. E aí aqui, inclusive, essa verificação tem que atualizar para cada teste também, né? Então aqui eu vou usar esse template literals também para colocar aqui, por exemplo, em vez de hard-coded Valmir Filho, eu vou colocar duas expressões com espaço no meio, que vai ser item.firstname, item.lastname. E aqui não precisa fazer mais nada, porque aqui a mensagem vai ser sempre a mesma. Então vamos fazer o seguinte, eu vou salvar esse arquivo aqui e vamos ver se deu certo essa minha implementação. Então vejam que ele aparece aqui 5 testes, né? Com o númerozinho 1, 2, 3, 4, 5 na frente, porque eu usei ali o template literals para pegar o índice do item que eu estou acessando mais 1 e concatenar com esse valor aqui, né, com essa string. E aí a gente consegue ver, por exemplo, que nesse primeiro, ele tinha ali I, John Doe, wish to buy one general admission ticket, enquanto que nesse segundo, ele tinha ali a mensagem I, Josh Doom, né? E a gente vê que ele está preenchido aqui com os dados do segundo item da lista. Se a gente vir para o último, por exemplo, a gente vai ver que foi preenchido com o Luke Skywalker, né? Então, essa daqui é uma soluçãozinha bem simples para a gente fazer reaproveitamento, né, de código sem executar o mesmo teste baseado numa lista de dados diferentes. E aí uma melhoria que a gente podia fazer ainda além disso seria, quem sabe, mover toda essa lista de dados aqui para uma fixture, né? Então a gente poderia, por exemplo, pegar todo esse array, vir aqui nesse fixture, eu vou mudar de example.json para data.json, né? E aqui eu vou colocar o meu JSON, vou colocar aqui o meu array, né? Só que eu vou ter que colocar tudo entre aspas simples, porque como é um JSON, ele vai reclamar se não tiver tudo com aspas simples, inclusive o valor. Então todos os valores também eu vou colocar com aspas simples aqui.
E vamos tirar essa última vírgula do final aqui, que ele também está reclamando. E agora que eu tenho essa lista como uma fixture, em vez de eu definir essa variável aqui, eu posso continuar definindo a variável, por exemplo, né? Só que em vez de a variável ser o meu array ali, eu posso simplesmente chamar a função require do JavaScript, passando o caminho da onde está a minha fixture data, né? E aí vamos salvar aqui. Opa! Salvar, tem que salvar o data também e vamos ver se ele vai continuar funcionando. E pelo jeito está tudo funcionando bacaninha. Então, a ideia desse vídeo aqui era mostrar, né, muita gente me pergunta como é que eu faço para executar um mesmo teste baseado numa lista de dados diferente, né? Como é que muita gente tenta comparar, como é que eu faço quando eu tenho com o Cucumber uma tabelinha onde para cada linha dessa tabela o meu teste vai ser executado. Aqui é exatamente isso, né? Eu tenho um único teste, né, que ele executa exatamente os mesmos passos. Ele vai fazer um sci.visit para o meu URL, ele vai preencher um formulário, vai fazer uma verificação intermediária, vai submeter o formulário e vai fazer uma verificação final, né? E visto que eu sempre vou precisar dos campos obrigatórios, né, eu posso preencher esses campos obrigatórios baseado nessa lista aqui, né? E aí eu posso usar uma funcionalidade do JavaScript, que é um método que todo o array possui, né, que é o for-each. Ele vai receber um item como primeiro argumento, que é o item daquele array, e eu posso passar como segundo argumento um índice, né? O índice daquele item no array. Eu não obrigatoriamente preciso passar o index, eu estou passando simplesmente para a gente colocar no título, né, o 1, 2, 3, 4, 5. Né? Mas eu poderia, se eu não quisesse colocar isso daqui, colocar só o título do teste, poderia estar passando aqui só o item, porque é só o item que daí eu estaria usando para pegar o first name, last name, o e-mail e assim por diante. Mas visto que eu quis diferenciar na descrição do teste também, né, eu uso o índice para mostrar ali o 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos só rodar esse cara aqui mais uma vez. E aí eu vou encerrar esse vídeo aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você acha que alguém com quem você trabalha, alguém que está estudando com você, possa achar interessante esse tipo de conteúdo, compartilhe esse conteúdo nas suas redes. E não esquece de te inscrever no canal aí da Talking About Testing para incentivar esse tipo de conteúdo que eu tenho tentado criar, né, e vou continuar criando cada vez mais, né, mas se você achar interessante e quiser incentivar, recomendo se inscrever no canal aí para receber notificações de quando estiver saindo coisas novas. Muito obrigado e até a próxima.